Ainda bem, eu vou morar no céu. Amém. Imagina se Cristo voltasse exatamente no momento que você está vendo esse vídeo. O que você acha que aconteceria contigo? O que aconteceria com o seu corpo? Você acha que as suas roupas iriam cair no chão e você ia subir para o céu? O que aconteceria com o mundo? Se você tem dúvida a respeito do que aconteceria depois desse evento, fique nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Família, povo de Deus, estamos aqui para poder gravar o nosso último vídeo do livro, um vídeo que vai falar um pouquinho a respeito do que acontece depois da segunda vinda de Cristo. No nosso último vídeo a gente falou um pouquinho sobre a segunda vinda no aspecto da nossa esperança, de que a vinda de Jesus é a esperança que motiva o nosso coração a viver. Porém, hoje nós queremos responder algumas perguntas que podem causar um pouco de dúvidas em relação àquilo que acontece depois que Cristo volta. Então eu queria começar primeiro lendo um texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 21, e a gente vai ler do versículo 1 até o 8. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do alto da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, e os que praticam feitiçaria e idolatria, e todos os mentirosos, o lugar deles será no fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Pessoal, então eu gostaria de começar por esse texto para poder tentar explicar para vocês 3 coisas que vai acontecer quando Jesus vier na sua segunda vinda. Embora tenha um pouco de discordância teológica em relação à sequência dos eventos, existe um consenso de que todos esses irão acontecer. Então é deles que eu queria falar hoje. E a primeira coisa que esse texto de Apocalipse fala que vai acontecer quando Jesus vier na sua segunda vinda é que ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. A gente tem um vídeo aqui também no canal que fala um pouquinho a respeito da ideia do que é novo, mas basicamente a igreja cristã e o povo cristão durante a história ele acabou sendo um pouco influenciado por uma visão que ela tende a dicotomizar o mundo. O que é isso, Wagner? É separar o mundo e algumas esferas sociais e físicas em questões que são sagradas e questões que são seculares ou mundanas, digamos assim. Então a gente pensa sempre quando fala da segunda vinda de Cristo, que Cristo vem e ele nos leva para o céu, destrói toda a terra, a humanidade, a criação, como se tudo aquilo que Deus fez no passado, criando a humanidade, criando os animais, criando a criação, fosse algo ruim. Mas a realidade é que o texto de Apocalipse está dizendo que Deus ele vai restaurar todas essas coisas. Ele vai pegar toda a criação, toda a humanidade, os animais e tudo aquilo que ele fez e que ele viu que era bom e vai restaurar para que a humanidade possa viver os seus dias com Deus nessa nova criação e nessa nova terra. O que nós vivemos, na verdade, é um problema entre forma e direção. O que isso quer dizer? Que a forma que Deus criou e fez as coisas é boa, porém, por causa do pecado, a direção que as coisas tomaram, ela é contrária à vontade de Deus. Então Deus cria a sexualidade. Isso é uma coisa boa. Porém, um homem de maneira pecaminosa usa disso para ir em uma direção errada àquilo que Deus criou. Deus cria os alimentos. E isso é muito bom. Porém, o homem acaba usando disso para ir na direção errada e acaba cometendo a gula, por exemplo. Só que quando Cristo voltar, ele não vai desprezar essas coisas. Ele não vai olhar para aquilo que ele fez e criou e simplesmente tocar fogo e, enfim, desprezar. Não, ele vai restaurar para que toda a criação possa louvar a ele e, inclusive, cumprir aquilo que está escrito em Romanos no capítulo 8, que é aguardar com expectativa a sua redenção. E o segundo aspecto que vai ocorrer quando Cristo vier é a ressurreição dos mortos e o juízo
juízo eterno. O que isso quer dizer? Eu me lembro que na minha adolescência eu assisti um filme que estava mais para uma ficção científica do que um relato bíblico, chamado Deixados para Trás. A ideia era que existia um monte de pessoas que estavam em um lugar, e aí de repente Cristo voltava e aí elas subiam para o céu com uma espécie de espírito, né, desencarnado, e as roupas delas ficavam, e elas viviam a vida assim no céu, andando de nuvem, tocando harpa, e o corpo dela não era mais um corpo físico. E a realidade que o que Cristo diz que vai acontecer quando ele voltar é que ele vai ressuscitar os nossos corpos. Deus não tem problema com a fisicalidade, com a matéria, com o corpo que é de carne e osso, porque ele criou isso. O próprio Jesus, quando ele morre e ressuscita, ele ressuscita com um corpo glorificado, sem pecado, porém de carne e osso. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. E se Cristo não ressuscitou e nós não ressuscitaremos, vã é a nossa esperança. A segunda vinda de Cristo, ela vai transformar os nossos corpos, que o apóstolo Paulo chama de corpos mortais, em corpos imortais e não em corpos imateriais. Cristo vem para restaurar a criação e para nos dar um novo corpo, agora sem pecado, e que consegue na sua máxima expressão adorá-lo e ser santo como ele é. Porém, o texto também fala de uma segunda morte, que são de pessoas que irão morrer sem Cristo e elas vão ser julgadas porque elas não creram em Jesus. A segunda morte, ela acontece quando essas pessoas que não acreditaram na segunda vinda e que não acreditaram no Filho de Deus, elas vão ser julgadas e elas vão agora experimentar não só uma morte física, temporal, mas uma morte eterna, uma separação de Deus. Então, o segundo evento que acontece logo na vinda de Jesus, na sua segunda vinda, é a ressurreição do corpo daqueles que irão reinar e irão morar eternamente com Cristo, e também a ressurreição daqueles que morreram sem Cristo, mas não para a sua salvação, mas agora para a condenação. E o terceiro e último aspecto que vai ocorrer na segunda vinda de Cristo é aquele que está escrito no versículo 3 de Apocalipse 21. Olha só o que o texto diz. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Bem, a ideia que o texto está querendo dizer é que na vinda de Jesus, ele estará com os homens, não em uma presença desencarnada, mas em uma presença física também e material. Essa palavra tabernaculou tem a mesma ideia da palavra de João no capítulo 1, que diz que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós. Na segunda vinda de Jesus, nós não só iremos para um céu etéreo e desencarnado, e como, com todo respeito, né, mas as minhas professoras da escola dominical falavam, né, que era um eterno culto, a gente iria passar o tempo inteiro ali louvando a Deus, e eu ficava pensando, cara, que coisa mais assim, legal. Não tem a ver só com isso, tem a ver com uma presença real e física do próprio Jesus. Nós vamos poder tocar em Jesus, conversar com Jesus, ouvi-lo de maneira visível e palpável, porque Deus habitará no meio dos homens. É muito interessante que quando os discípulos pedem para que Jesus ensine eles a orar, Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, ele vai ensinar para que eles orassem para que o reino de Deus viesse. Então ele ensina assim: venha o teu reino na terra como é no céu. A ideia é de que não nós estamos indo para o céu, mas de que o céu está vindo para a terra. A Bíblia diz que o reino é dos céus, sinalizando a sua origem e não seu destino, e que o reino deve vir para a terra. Então a nossa oração e a nossa expectativa na segunda vinda, e dentre as três eu diria que a maior, é que nós iremos ver a Deus e conviver com Deus de maneira física, palpável e real no nosso dia a dia. Pessoal, então é isso. Eu sei que são poucos minutos para falar de assuntos que demandam várias e várias horas, mas eu queria te incentivar a comentar embaixo, deixar a sua dúvida. Talvez seja a primeira vez que você está ouvindo essa ideia de que a vinda de Jesus, ela não vai ser uma vinda que promove um escape para uma realidade paralela ou desencarnada, e sim uma realidade que promove uma alteração no mundo, no ser humano, e de que o próprio Deus vai estar presente nessa realidade. Então, que você comente, pergunte, mande esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir, ative o sininho, nos segue aí nas redes sociais, e é isso aí. Deus abençoe, até a próxima.